Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas drogas antipertensivas. Bom, mas o que é hipertensão? A hipertensão em si é quando você tem uma elevação da pressão arterial para valores além daqueles que seriam considerados normais lá na população. Mas para a hipertensão ser considerado uma doença, tem uma certa diferença quanto a essa simples elevação da pressão arterial. Para ser considerado doença de verdade mesmo, a hipertensão é uma pressão sistólica persistente acima de 140 milímetros de mercúrio e ou uma pressão diastólica persistente acima de 90 milímetros de mercúrio. Por que esse termo é importante? Porque você pode ter uma elevação na pressão arterial que seja momentânea, instantânea, decorrente de alguma situação de estresse ou de esforço físico. Mas aí você se pergunta, bom, mas qual que é a origem da hipertensão? O que faz com que uma pessoa tenha hipertensão? Bom, a hipertensão é uma doença multifatorial, ou seja, ela depende de uma série de fatores. Entre os fatores que podem estar envolvidos na determinação da doença hipertensão estão fatores genéticos e os fatores ambientais, que abrangem toda aquela questão cultural lá, por exemplo, se a pessoa é ou não etilista, se ela faz exercício físico, se ela é sedentária, se ela se alimenta direito. Cerca de 90% dessa doença hipertensiva aí é a chamada hipertensão primária, também chamada de hipertensão essencial em alguns livros. E o que é essa hipertensão primária? É a hipertensão que você simplesmente não sabe a causa. No geral, você tem lá uma vasoconstrição, uma constrição da musculatura lisa ali das arteríolas, elevando a resistência vascular periférica e, consequentemente, elevando a pressão arterial. Mas o que causa isso? Não se sabe até hoje. Os outros 10% correspondem a doenças hipertensivas relacionadas com problemas renais, cardiovasculares, endócrinos e outros. Antes de falarmos das drogas antihipertensivas propriamente ditas, é importante lembrar aqui da equação da pressão arterial, dos dois principais fatores que interferem aí com o valor da pressão arterial, que são o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então a gente vai ver que as drogas antipertensivas, para atuar diminuindo a pressão arterial, vão atuar ou aqui com relação ao débito cardíaco ou aqui com relação à resistência vascular periférica. Se você reduz a resistência vascular periférica, consequentemente você reduz a pressão arterial. Às vezes você tem uma compensação aí do débito cardíaco, mas existem algumas drogas que não induzem essa compensação. E a outra forma, reduzindo o débito cardíaco, você também acaba reduzindo a pressão arterial. Bom, a gente tem basicamente dois mecanismos de regulação da pressão arterial. Primeiro, pelos baroceptores localizados lá no seio carotídeo, eles vão detectar tanto uma redução da pressão arterial quanto um aumento da pressão arterial, estimulando aí o sistema nervoso autônomo simpático. E em segundo, pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Finalmente, a gente tem aí 6 classes de drogas usadas como antihipertensivas. A gente tem os diuréticos, que a gente não vai falar na aula de hoje, os simpatolíticos, os vasodilatadores direto, os bloqueadores do canal de cálcio, que vão atuar ali na musculatura lisa do vaso, os inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e o antagonista do receptor de angiotensina 2. Vamos começar primeiro pelos simpatolíticos, também chamados de antagonistas adrenérgicos, que já foram falados lá no vídeo de antagonistas adrenérgicos, inclusive. Qual que é o nosso principal objetivo ao utilizar um simpatolítico? Só lembrar lá do que o sistema nervoso autônomo simpático faz. O sistema nervoso autônomo simpático promove uma vasoconstrição e também promove um aumento da frequência cardíaca e um aumento da força cardíaca. Com isso, ele acaba elevando tanto a pressão arterial quanto o débito cardíaco. Os simpatolíticos estão aí justamente para fazer o contrário disso, para diminuir o tônus vascular simpático
ou diminuir o débito cardíaco. A primeira subclasse de simpatolíticos a gente vai falar são os depressores do sistema nervoso central, que são fármacos agonistas do receptor alfa-2 presentes lá na membrana pré-sináptica. Bom, se você ativa esse receptor alfa-2 aí com o fármaco, qual que é o efeito final que você tem? O efeito final é um efeito, uma espécie de feedback negativo. Quando esse receptor alfa-2 é ativado, você tem o contrário que seria de um estímulo de um receptor adrenérgico. Você tem uma redução na liberação de noradrenalina. Consequentemente, você tem uma redução do tono vascular simpático. Dois exemplos para ilustrar essa classe de depressores do sistema nervoso central, a gente tem aí a metildopa e a clonidina. Uma outra subclasse de simpatolíticos usados como antipertensivos, a gente tem aí os chamados bloqueadores ganglionares. Lembra que lá no sistema nervoso autônomo simpático você tem as fibras pré-ganglionares e as fibras pós-ganglionares. Eles vão bloquear ali o receptor ganglionar. E qual que é o receptor presente lá na membrana ganglionar? Lembra? É o receptor nicotínico. Quem age estimulando esse receptor ganglionar é a acetilcolina. Sendo assim, os bloqueadores ganglionares são também chamados de antagonistas do receptor nicotínico. Só que qual que é o problema? O receptor do tipo nicotínico está presente não só ali na membrana ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático, como também está presente na do parasimpático. Consequência disso é que você tem efeitos adversos muito amplos. Você vai ter um bloqueio tanto simpático quanto parasimpático. Dois exemplos de bloqueadores ganglionares que você tem aí são trimetafano e decametânio. Outra classe de droga simpatolítica que pode ser usada aí são os famosos beta-bloqueadores. E onde que está presente o receptor beta? Beta 1 está presente principalmente no coração. Se você tem um bloqueio desse receptor beta 1, consequentemente você vai ter redução da frequência cardíaca e redução da contratilidade, contribuindo aí globalmente para uma diminuição do débito cardíaco. E aí lembra lá da fórmula da pressão arterial, se você diminui o débito cardíaco, você consequentemente acaba diminuindo a pressão arterial. Além disso, é importante lembrar que o receptor beta 1 também é responsável pela estimulação da produção de renina. E o que a renina faz? A renina ela converte angiotensinogênio em angiotensina e ativa lá o sistema renina-angiotensina, consequentemente elevando a pressão arterial. Se você tem o bloqueio do receptor beta 1, você inibe a produção de renina. Ou seja, a redução na pressão arterial decorre principalmente desse efeito no coração e desse efeito no sistema renina-angiotensina. Dois exemplos para ilustrar os beta-bloqueadores. A gente tem aí o propanolol, que é uma droga beta-bloqueador não seletiva, e o atenolol, que é beta-1 seletivo. E por último, a gente tem a subclasse dos fármacos bloqueadores alfa-1. Onde está presente o receptor adrenérgico do tipo alfa-1? Ele está presente lá nos vasos, na musculatura lisa dos vasos presentes, por exemplo, na pele, em vísceras e outros lugares. Se você tem um bloqueio desse receptor alfa-1, você tem uma redução do tônus vascular, ou seja, você tem uma vasodilatação ali desses vasos. Como exemplo de drogas bloqueadores alfa-1, você tem as drogas aí terminadas em zozin, que é o prazozin, doxazozin, terazozin e outros. Outra droga que atua aí como antihipertensiva são os chamados vasodilatadores de ação direta. O que eles fazem? O mecanismo de ação deles é por ativação da chamada guanililciclase. A guanililciclase vai transformar GMP em GMP cíclico, e o GMP cíclico vai ser responsável pela estimulação aí de liberação de vasodilatadores, como por exemplo o óxido nítrico, e você tem o efeito final de vasodilatação. Um bom exemplo de um fármaco vasodilatador que atua aí estimulando a guanililciclase é o nitropruseto de sódio,
E o que essa droga tem de especial? Ela dilata tanto a arteríola quanto a veia, ou seja, ela vai promover uma redução da pressão arterial muito mais eficaz. Porque dilatando a arteríola, você vai ter uma redução da resistência vascular e dilatando a veia, você vai diminuir o débito cardíaco. Por quê? Porque menos sangue vai chegar ao coração. Por isso que o nitropruseto de sódio é usado em emergências hipertensivas. Um outro mecanismo pelo qual os vasodilatadores podem atuar seria bloqueando o canal de potássio. Com esse bloqueio do canal de potássio, você acaba indiretamente bloqueando o canal de cálcio. E basta lembrar que o canal de cálcio, ou seja, a entrada de cálcio, é fundamental para a contração da musculatura. Se você não tem contração, você não consegue fazer a vasoconstrição. Exemplos de fármacos que atuam dessa forma são minoxidil e diazóxido. Lembrando aqui que o minoxidil ele tem um efeito peculiar em mulheres. Ele causa o chamado hirsutismo, que é o aumento do número de pelos. Bom, a gente tem outra classe de vasodilatadores que em alguns livros é colocado em uma classe separada. São os chamados bloqueadores do canal de cálcio. Como já falado, se você tem um bloqueio do canal de cálcio, você vai ter o bloqueio da contração muscular. Nesse caso, vale também para a musculatura lisa lá do vaso. Esses fármacos são inclusive utilizados lá como antiarrítmicos, como é o caso, por exemplo, aí do verapamil. A gente tem outros exemplos também, como a nifedipina e o diltiazem. E, finalmente, as duas últimas classes de drogas são as que atuam no sistema renina-angiotensina. Só para relembrar o sistema renina-angiotensina, a gente tem a seguinte sequência de reações enzimáticas. Primeiro a gente tem o angiotensinogênio sendo convertido a angiotensina 1 pela enzima chamada renina, e depois a gente tem a angiotensina 1 sendo convertida a angiotensina 2 pela ECA, enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2 é a substância responsável por todos os efeitos lá que vão contribuir com a hipertensão. Ou seja, você tem uma vasoconstrição periférica, você vai ter estímulo da liberação de aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sódio e água, aumentando ainda mais a pressão arterial. Então, se você bloqueia essa etapa da reação, você diminui a quantidade de angiotensina 2, você consequentemente tem uma redução aí da pressão arterial. Mas aí você se pergunta, mas a angiotensina 1 não tem efeito? Bom, a angiotensina 1 também tem efeito, ela inclusive tem um receptor próprio para ela, só que os efeitos dela são infinitamente inferiores se comparados com o da angiotensina 2. Por isso que a gente bloqueia aí a ECA. Como exemplo, a gente tem os fármacos terminados aí com o sufixo pril, que é o famoso captopril. A gente tem outros exemplos, como o enalapril. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, aí a gente tem os antagonistas do receptor de angiotensina 2, o receptor AT1. Se você bloqueia o receptor de angiotensina 2, consequentemente você não vai ter todos os efeitos finais lá da angiotensina 2. A gente tem como exemplo o losartan e o valsartan. Aí você se pergunta, então basicamente inibidor da ECA e antagonista do receptor de angiotensina 2 faz a mesma coisa? Não. A gente tem uma diferença importante aqui, que é quanto ao metabolismo da bradicinina. Os inibidores da ECA inibem o metabolismo da bradicinina. E o que a bradicinina faz? A bradicinina é responsável por vasodilatação. Se você não tem uma destruição da bradicinina, consequentemente você vai ter mais bradicinina sobrando e, consequentemente, você vai ter mais vasodilatação. Essa é a principal diferença aí entre o inibidor da ECA e o receptor de angiotensina 2 quanto aos efeitos finais. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do resumão aí. Obrigado por assistir. Até a próxima.